Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, trazendo mais uma palavra daquela que eu creio que vai te fortalecer e te ajudar nessa caminhada rumo às mansões celestiais. Eu gostaria hoje de falar num assunto, irmão, bastante interessante. Nós estamos preparados para ser perseguido por causa da palavra do Senhor? Nós estamos preparados, irmão, se possível for, até ser morto por amor a Cristo? É bastante interessante essa pergunta. Por quê? Porque nós vivemos um tempo, irmão, que podemos pregar o evangelho à torta e à direita, como se diz, né? Não somos perseguidos. Mas quando eu olho para a igreja nesse século 21, eu vejo uma igreja muito cheia, sabe de quê, meus irmãos? Não me toque. Eu vejo uma igreja hoje que, se uma palavra vier de encontro àquilo que a pessoa não quer ouvir, a pessoa até se retira da igreja. Hoje muitos, né, não todos, mas muitos vão para a igreja hoje para querer ouvir só sobre vitória. E nós sabemos que no evangelho de Jesus Cristo não prometeu vitória para ninguém. Mas ele disse assim: no mundo vocês vão ter lutas e aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Isso ele falou. Então, meus irmãos, eu sou uma pessoa que sou muito observador. E olhando para a igreja hoje do século 21, tá? Eu penso o seguinte, que as igrejas estão desse jeito, não todos, glória a Deus por isso, mas a maioria está desse jeito, irmão, porque nós não estudamos. O Senhor Jesus Cristo, ele pede para nós examinar as escrituras, lá em João 5,39, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, diz o Senhor. O apóstolo Paulo também vem dizendo: crescei na graça que vem de Deus e no conhecimento, que é estudo. Então, por muitas das vezes, tá? E desculpe o meu português, a gente ter preguiça, né, de ler a palavra do Senhor, da gente ter preguiça de ler livros, pesquisar. É que muitas das vezes a gente vamos para a igreja do Senhor não sabendo o que estamos fazendo. É por isso que eu gostaria, não sei se você já conhece, mas eu gostaria de falar hoje sobre a história dos mártires. Aqueles homens e mulheres, né, que foram mortos dentro do Coliseu. Homens que deram a sua vida por amor a Cristo. E eu gostaria de relatar o nome de alguns, só para você poder entender que quando Jesus me chamou, e Jesus te chamou, ele não chamou apenas para nós sentar em umas cadeiras de plástico, umas cadeiras de madeira ou banco de madeira dentro da igreja, não. Mas Jesus nos chamou, meus irmãos, para levar a santa e bendita palavra dele. Então eu gostaria de relatar o nome de alguns mártires aqui e depois continuar a falar com você. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu estou aqui, com o meu caderno de estudo na mão. É estudo, irmão, temos que estudar para crescer, como Paulo disse, na graça e no conhecimento. Então eu vou ficar alguns segundos aqui de cabeça baixa por ler, tá? Mas eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesses homens que deram a sua vida, derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo. Acompanhe comigo. O primeiro a ser morto, meus irmãos, por amor à palavra do Senhor, foi Estevão. Todos nós sabemos que Estevão ele foi apedrejado. E as últimas palavras de Estevão foi essa: eis que eu vejo os céus abertos.
Estevão, por pregar a palavra do Senhor e por acreditar em Jesus Cristo como eu e você acredita, ele foi apedrejado por amor a Cristo, mas não negou a sua fé. O segundo, meus irmãos, foi Tiago, filho de Zebedeu. Ele foi preso e decapitado em Jerusalém no ano 42 a 44 depois de Cristo, tornando assim, o primeiro apóstolo a tomar do cálice que falou ao Senhor que estava preparado para beber. O terceiro, irmão, foi Filipe. Ele foi apedrejado na Frígia, em Herápolis. O quarto, irmão, foi Tiago, filho de Alfeu, aos 99 anos de idade. Foi martirizado, tá? No ano 62 da era cristã. Foi espancado e apedrejado pelos judeus, que usaram de um cacetete para bater na sua cabeça até a morte. O quinto, irmão, foi Barnabé, conhecido mais como filho da consolação, companheiro de Paulo. Ele foi torturado e arrastado com uma corda, amarrado ao pescoço e depois queimado vivo. Aleluia! Será que nós estamos preparados, meus irmãos, para sofrer por Cristo? Ainda não terminou, escute. O sexto foi Marcos, o evangelista. Ele foi arrastado pelos pagãos, pelas ruas de Alexandria, ao ponto de ser despedaçado. Alguns dizem que amarraram uma corda na perna dele, na perna direita, outra na perna esquerda, e ele foi arrastado por cavalos até a morte. O sétimo, irmão, foi Pedro, crucificado em Roma por Nero. Por Nero. De cabeça para baixo, porque Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então Nero autorizou ele ser crucificado de cabeça para baixo. O oitavo, irmão, foi um homem que era perseguidor de Cristo, né? Perseguia o povo de Cristo, por nome de Saulo de Társio, mas depois tornou-se perseguido. Paulo foi decapitado a mando de Nero, mas não negou a sua fé. Lembra das últimas palavras dele, escrevendo a Timóteo? Timóteo, filho, eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lembra? As últimas palavras de Paulo. O nono, irmão, foi André, irmão de Pedro. Ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Daí nasceu a origem de Cruz de Santo André. Eu acho que vocês já devem ter visto algum católico falar, né? A Cruz de Santo André foi aí que nasceu, porque André foi crucificado numa cruz em forma de X. O décimo, irmão, foi Bartolomeu. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Os irmãos estão entendendo? Vá pensando aí, vá meditando. Nós somos discípulos do Senhor mesmo, meus irmãos? Ou como eu sempre falei, né? Muitas das vezes nós parecemos mais, sabe o quê? Umas Barbie do século 21. Ou um Janequine do século 21. Você está entendendo o que eu estou falando. O 12º, irmão, foi Tomé. Lembra de Tomé? Os discípulos disseram: Jesus ressuscitou. Tomé disse: não, eu só acredito se eu tocar nele. A morte de Tomé, irmão, ele foi lançado numa fornalha. Seu mártir se deu por ordem do rei de Mina Pura na era de 53. O 12º, irmão, foi Mateus.
Mateus ele foi cravado na terra e decapitado em Antioquia. O 13º, meus irmãos, foi Simão Zelote. Ele foi crucificado no fim da perseguição por Nero. Os irmãos estão entendendo, irmão? Vá pensando, vá meditando. Vá meditando. O 14º foi Matias. Lembra de Matias lá em Atos dos Apóstolos? Que ele foi escolhido no lugar de Judas, né? Que foi o traidor. Que nós sabemos que a morte de Judas também, ele tirou a própria vida, ele se enforcou porque ele traiu o mestre, lembra? Matias, os judeus acusaram Matias de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés. Os judeus disseram, não, ele blasfemou contra a lei, e blasfemou contra Moisés. Foi amarrado numa cruz e apedrejado e depois decapitado. O 15º, irmão, foi Lucas, o médico amado. Lucas se converteu em uma das missões de Paulo em Atos dos Apóstolos. Lucas foi pendurado pelos idólatras da Grécia numa oliveira. Foi enforcado numa oliveira. Lucas, o médico amado. Agora preste bastante atenção, irmão. Certa vez Jesus estava com seus 12 discípulos na Santa Ceia. E os discípulos eles se contentavam, 11 discípulos, tá? 11, não 12, só para você entender o que eu vou dizer. 11 discípulos eles se contentavam só ficar perto do mestre. Mas o 12º discípulo era João, irmão de Tiago. Esse não se contentava ficar só perto de Jesus. A história vem dizendo, irmão, que esse João, ele foi se aproximando perto onde Jesus estava sentado na mesa, e Jesus não disse nada, os discípulos ficaram olhando os outros, mas... E chegou a ponto de esse João deitar a cabeça no peito de Jesus. Aleluia! E esse João, para que você possa entender, foi o único que não morreu nessas mortes truculentas que os outros morreram. A história diz que esse João ele foi colocado num tanque de óleo fervendo. Imagina! E não morreu. Retiraram ele daquele tanque de óleo e levaram ele para a ilha de Patmos, aonde ele teve a revelação do Apocalipse. E a história diz que a morte de João foi por velhice. Como alguns pregadores dizem, né? Chegando à velhice dele, Jesus da eternidade olhou e disse: João, meu amigo, pode subir para cá, acabou o tempo. E tem mais um, irmãos. Antipas, lembra? Lá em Apocalipse 2:13, a palavra vem dizendo assim: Antipas, a minha fiel testemunha, lembra? Foi queimado vivo dentro de um boi de ferro. O que eu acabei de ler, meus irmãos, esses homens que eu acabei de falar, foram todos mortos, menos João, né, como eu falei, que morreu na sua velhice, mas foram mortos, o restante, por amor à palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para acusar ninguém, não. Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu só estou aqui para perguntar para você: você está preparado para morrer por Cristo? Você está preparado para ser perseguido por amor à palavra do Senhor? Não requer resposta, guarde para você, né? Põe um ponto de interrogação aí na sua cabeça, você que está me assistindo. Amém, meus irmãos? Então está na hora da gente saber
o que verdadeiramente nós estamos fazendo dentro da igreja. Amém? Eu não estou aqui, como eu falei, eu não estou aqui acusando os irmãos. Sabe por quê? Porque se os irmãos que estão me vendo têm falha, eu também tenho. Poxa, não sou melhor do que ninguém. Mas eu acredito, meus irmãos, que está me vendo nesse exato momento, que se a gente estudasse mais sobre os mártires que deram a vida por amor à obra do Senhor, eu acredito que a gente tinha mais respeito dentro da casa do Senhor. Eu acredito que a gente tinha mais reverência à palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, opinião própria minha, pregador José Santos, eu acredito que se hoje, nesse século que estamos vivendo, por nome de 21, perto de entrar no ano de 2018, eu acredito que aqui no Brasil, não estou dizendo todas as igrejas, porque eu não viajei o Brasil todo, não, mas as igrejas que eu conheço, eu acredito que se vier uma perseguição contra a igreja de Cristo, muitos vão recuar, muitos vão negar. Sabe por quê, meu irmão? Eu estive ministrando ontem, tá? Não vou dizer a denominação por ética. E eu olhava de cima do púlpito para os irmãos. Tinha uns, não eram todos, mas tinha uns, meus irmãos, que parecia que só estava de corpo presente. A alma e o espírito, a mente já tinham ido embora há muito tempo. Então, meus irmãos, eu acredito que se tiver uma perseguição no Brasil contra os evangélicos, igual esses homens, esses mártires do passado tiveram, muitos vão recuar. Muitos vão negar. Muitos vão dizer, sabe por quê? Não, eu não quero mais. Eu não sou mais crente. E eu já encerro minhas palavras aqui dizendo, não sei se você conhece ou já ouviu falar da história desse menino por nome de Inácio. Esse Inácio, a história diz que era aquele menino que certa vez Jesus colocou no colo e disse assim: aquele que não for igual a criança não pode entrar no reino do céu. A história diz que esse menino cresceu e tornou-se bispo da cidade de Antioquia, aonde Paulo tanto ministrou. E a história diz que certa vez Roma, por querer parar ele, sentenciou ele ao Coliseu, à morte. E quando ele ficou sabendo, ele mandou uma carta de próprio punho à cidade de Antioquia e disse para os irmãos: eu sei que vocês têm um grande poder, e o poder de vocês está no joelho. Quando vocês oram, Deus se levanta à nossa defesa. Mas eu gostaria que vocês não tirassem o privilégio de eu me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Que Deus levante homens e mulheres desse jeito, como Inácio foi. E sabe qual foi a oração de Inácio, meus irmãos? Foi essa: quando eu chegar dentro do Coliseu, que ele soltar os leões, que não fique nem um pedaço da minha carne no Coliseu, mas que suba com um cheiro suave diante das narinas de Deus. A história diz que quando ele entrou, meus irmãos, dentro do Coliseu, ele se ajoelhou no meio do Coliseu, e quando soltaram os leões, um pedaço da carne de Inácio não ficou só os ossos. Mas Inácio já estava, sabe aonde, meus irmãos? Lá na glória, tomando café com Jeová. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Que essa palavra tenha entrado no teu coração, porque eu não estou aqui perdendo tempo. Eu não estou aqui na frente dessa câmera porque eu não tenho o que fazer, não. Mas eu estou aqui te alertando. É tempo de alertar. Hoje nós temos o privilégio. Hoje nós temos, meus irmãos, a liberdade, entre aspas, de pregar a palavra de Deus. Por que eu digo entre aspas? Porque eu sei que tem alguns países que os cristãos são perseguidos, mas aqui no Brasil não. Como esses mártires que eu acabei de ler, foi não. Então, meus irmãos, que entre no teu coração, que você aprenda verdadeiramente o que você está fazendo dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer a sua glória na sua vida.
Você que assistiu esse vídeo, passe para os irmãos da sua igreja, onde você congrega, passe para o pastor, peça para eles irem aí no meu canal, se inscreva aí no meu canal e me ajude a evangelizar esse Brasil e esse mundo. Me ajude a alertar, porque a qualquer momento a trombeta está soando e nós subiremos ao encontro do Senhor. Mas se demorar um pouco e vier uma perseguição, que eu e você esteja pronto para morrer ou ser perseguido mesmo. Sabe aquelas perseguições como os mártires tiveram? Mas que não venha nem eu nem você a negar o nosso mestre. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço e um beijo no teu coração do pregador José Santos. Fica com Deus.